Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos dar continuidade à nossa meditação na primeira epístola do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Vamos meditar hoje no capítulo 5, dando continuidade. Se os irmãos não puderam assistir os 4 primeiros, recomendo que assistam, que tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhosa essa meditação. Assuntos práticos, como devemos nos comportar na casa de Deus. Porque nosso Deus é um Deus de ordem. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos compreender essas verdades. Vamos lá. Dando continuidade, capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, Timóteo. Antes, exorta-o como o próprio pai. Exorta-o como pai. Aos moços, exorta como irmãos. Às mulheres idosas, como a mães. E às moças, como irmãs, com toda pureza. Então, ensina como nós devemos nos portar com as pessoas, queridos. Respeito. Respeite um homem idoso como se ele fosse o seu próprio pai. Respeite aos moços, aos mais jovens, como se fossem seus próprios irmãos. As mulheres idosas, como a sua própria mãe. E as moças, como se fossem irmãs. Detalhe, com toda a pureza. Sem pensamentos de impureza sexual, queridos. Olha só como nós devemos nos comportar, queridos, na casa de Deus. Ah, mas ele está falando isso para Timóteo. Tudo bem, Timóteo era um evangelista. O dom de Timóteo foi um evangelista. Mas isso aqui se aplica, meus irmãos, para todos nós. Pensou que legal nós nos comportarmos com as irmãs das igrejas como se fosse nossa própria irmã de sangue? Né? Não vamos ter pensamentos impuros com a nossa própria irmã. Não dá liga, né, meus irmãos? Não tem graça. Então, trate as moças como se fossem suas próprias irmãs, com toda a pureza. Meus irmãos, Deus, Ele está atento para tudo que acontece na nossa vida. Ele sonda mentes e corações. Ele conhece o nosso coração, para que possamos temê-lo. A gente pode, por exemplo, se vangloriar de que nunca nos divorciamos. Mas se na mente nós estamos pensando em outra pessoa, nós estamos cometendo adultério do mesmo jeito. E isso também é pecado. Se não houver arrependimento, vai haver juízo. Amém, queridos? Não devemos brincar com a santidade de Deus. Amém? Palavra de amor para o nosso coração. Aí ele continua. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes filhos e netos aprendam primeiro a exercer piedade com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então a mulher está viúva, ela precisa de amparo da igreja, amparo social, cesta básica, se a gente pode dizer assim, uma ajuda da igreja. Mas se essas viúvas têm filhos, esses filhos e netos, eles precisam respeitar primeiramente e ajudar, recompensar seus próprios progenitores. Eu tenho um amigo que o que ele faz com os pais dele é algo assim maravilhoso. O pai dele já morreu. Morreu tem mais ou menos uns 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos. Mas o que ele faz com a mãe dele é idosa, mal pode andar. E ele, para onde ele vai, não 100%, mas muitas vezes ele sai e leva a mãe dele. Ela mal pode andar, meus irmãos, e leva a mãe dele. O que ele faz com a mãe dele, o que ele fez também com o pai dele, é algo assim maravilhoso. E Deus vai recompensar esse meu amigo. Isso é aceitável diante de Deus, honrar os nossos progenitores. Pelo contrário, eu vejo muitos que se aproveitam dos progenitores, se aproveitam do pai que está aposentado, pede emprestado, pede para ele pegar empréstimo, não paga, se aproveita, enfim, não ajuda, e muitos jogam no asilo. Olha só como Deus olha para essas coisas. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós temos que honrar os nossos pais.
Se tivermos avós vivos, eu não tenho mais nenhum avô vivo. Todos morreram. Mas nós temos que ajudar. Nós temos que honrar, queridos. Vocês estão passando por dificuldade, vamos reservar um orçamento para poder ajudar. Isso é aceitável diante de Deus. Não só ajudar financeiramente, mas visitá-los, honrá-los, levá-los para passear. Amém, queridos? Isso é aceitável diante de Deus. Então nós devemos aprender isso. Honrar os nossos antepassados. Aquela, porém, verso 5, que é verdadeiramente viúva, ou seja, que não tem nem filhos e netos para poder ajudar, e não tem amparo, tá vendo? Não tem amparo. Então ela deve o quê? Espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Olha que interessante, né? Isso aqui ele está falando para viúvas. Mas isso serve para a gente também. Se a viúva ela tem ela deve ter um estilo de vida de súplicas e orações noite e dia, nós devemos também ter, queridos. Amém? Súplicas, orações noite e dia. Orai sem cessar. É um estilo de vida de oração. Não podemos esquecer que nós somos chamados de casa de oração. Casa de oração deve orar. Amém, queridos? Aí ele continua. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ou seja, aos que se entrega para poder ostentar, viver além do que precisa, né? Comprando roupas caras, enfim, é isso que eu consigo enxergar aqui. Para quê? Né? Então, essa que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ou seja, ela pega aquela ajuda para poder ostentar e não para poder suprir as suas necessidades. E depois ainda fica exigindo que outros ajudem. Enfim, é mais ou menos isso que eu consigo enxergar aqui. Agora, esse texto aqui é muito interessante do verso 6. Mesmo viva, está morta. Isso me faz lembrar a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3. Olha o que está escrito aqui. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome e que vives, só que está morto. Interessante, né? Então, aqui, se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Um dos solos que não frutifica é aquele solo que ouve a palavra, mas os cuidados desta vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus, deixando-a infrutífera. Olha que interessante, né? Mesmo instruções para viúvas servem para todos nós também, queridos. Aí ele continua. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Essa é a vontade de Deus, queridos. Que sejamos irrepreensíveis. Que levemos a sério o chamado de Deus para cada um de nós nos ajuntamentos. Isso aqui não podemos esquecer, que o teor desta carta aqui é que o apóstolo Paulo falou no capítulo 3, verso 15. Verso 14. Escrevo-te já estas coisas, Timóteo, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, nos ajuntamentos dos santos, no ambiente da comunidade cristã. Amém, queridos? Aí ele continua. E Deus quer que sejamos irrepreensíveis nos nossos ajuntamentos. Não é de qualquer maneira. Tem ordem. Amém? Tem os ministérios. Tem o papel do homem, o papel da mulher. Enfim, está tudo aqui, queridos. Aí ele continua. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, está falando dos filhos e netos que tem a mãe viúva e não ajuda, né? Então, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, isso serve também para nosso lar também, né, queridos? Tem negado a fé e é pior do que um descrente. Olha só, quando nós não valorizamos os nossos progenitores, até mesmo nossa família, nossas mulheres, você mulher, seus maridos, seus filhos, nós somos, olha só, queridos, pior do que um descrente. E negamos a fé. Eu consigo enxergar isso aqui, queridos, perder a salvação. Né? Porque quem nega a fé e é pior do que um descrente, o apóstolo Paulo não está brincando aqui. Pior do que um descrente. Além de ser condenado, vai ser condenado num juízo muito acima.
Por quê, meus irmãos? Nós temos a palavra de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Amém? Continuando. Não seja inscrita, de novo falando com as viúvas, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Agora, olha só o que ela tinha que ter feito em vida. Tenha sido esposa de um só marido. Interessante, né? Quando nós vimos aqui em 1 Timóteo 3, falando para os líderes, marido de uma só mulher. E ele não fala nada de mulher, esposa de um só marido com relação à liderança. Mas para mulheres, está falando aqui, você é viúva acima de 60 anos? Beleza. Então você tem que ter feito boas obras para ter esse direito. Então, esposa de um só marido, não divorciada. Né? Então, esposa de um só marido não está incluída aqui na liderança. Já 1 Timóteo 3, para liderança, marido de uma só mulher. Mais uma prova de que a mulher, de fato, não deve exercer cargo de liderança nas igrejas. Aí ele continua. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos. Olha só, boas obras, criado filhos. Não permita, meus irmãos, minhas irmãs, que esse sofisma diabólico, esquerdista, feminista entre na sua mente. Criar filhos é uma honra, cuidar do lar é uma honra para vocês. E Deus recompensará. Ah, meu ministério é cuidar da casa. Amém. Cuide bem da sua casa. Crie seus filhos na disciplina do Senhor. Honre o seu marido. Seja submissa a ele. Cuide da sua casa. Deus enxerga isso como algo nobre para vocês, mulheres. Amém? Então, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra. Olha só quantas coisas as mulheres podem fazer para o reino. Mas não, eu quero ser líder, eu quero mandar, eu quero ser pastora. Fala sério, vamos ler a Bíblia. Continuando. Mas rejeita viúvas mais novas. Por quê, queridos? Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Essa palavra levianas aqui não conseguem controlar os impulsos sexuais. Então eles receberiam essa ajuda, mas depois não honrariam o seu compromisso como viúva. Então, se isso aqui é para viúva, é para ser viúva. Que a palavra, Deus está proibindo o casamento de uma viúva? Claro que não. 1 Coríntios 7, se não me engano, 6 ou 7, o apóstolo Paulo fala, as mulheres viúvas podem casar-se novamente, contanto que seja no Senhor. Então elas podem casar. Agora, para receber esses benefícios, ela tem que ser uma viúva de 60 anos para cima e não case. Honre seu compromisso até o fim. Então, se você pretende casar, não recebe essas ajudas aqui. É mais ou menos isso, né, que eu consigo enxergar aqui nessas instruções específicas do apóstolo Paulo, né, na época. Então, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Então, o compromisso era receber esse donativo até o fim da vida, não vai casar de novo. Por isso que ele fala, então tem que ser acima de 60 anos, que a probabilidade de casar acima de 60 anos é menor. Mas, até mesmo 60 anos, tem que cumprir o compromisso de receber, sendo viúva até a morte. Se você pretende casar, não receba esses donativos. Então, o Timóteo tinha que ter esse feeling, né, para ele poder perceber no espírito, sondando a comunidade e ver que realmente ela não vai poder receber porque ela quer casar. Mais ou menos isso. Aí ele continua. Além do mais, verso 13, aprendam a viver ociosas, olha aí, sem frutificar, sem cumprir o seu chamado, sem fazer a obra de uma mulher, né, virtuosa, né, que ele falou aqui nos versos anteriores, hospitaleira, lavando os pés dos santos, socorrer os atribulados, zelosa na prática das boas obras, né, enfim. Então elas vão viver ociosas. Por quê? Porque estão recebendo o benefício, então não vou nem trabalhar. Eu estou recebendo o benefício, então vou viver ociosa. Mas aqui uma viúva abaixo de 60 anos, as viúvas novas, que têm condições de ganhar o seu sustento sem depender da igreja, sem se aproveitar dessa situação
Quantos aproveitadores tem nas igrejas, queridos? Se passando por coitadinhos para poder receber um dinheiro a mais. Até nisso nós temos que ter percepção espiritual, porque tem muitos aproveitadores nas igrejas. Muitos não querem trabalhar, não querem se esforçar e querem ganhar dinheiro da igreja. E fica reclamando ainda, ninguém me ajuda na igreja. Mas espera aí, bonitão, por que você está dependendo de uma ajuda? Você tem condições de trabalhar? Então trabalha. Se não trabalha, não come. Amém? Então olha só como é maravilhosa essa carta de Timóteo, né, meus irmãos? Então vamos lá, continuando. Elas vivem ociosas, andando de casa em casa, porque não tem ocupação, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando que não devem, fofoqueiras. Quero, portanto, que as viúvas mais novas, olha só a instrução de Paulo, ao invés de ficarem recebendo a ajuda da igreja para não se casar mais, não ter ocupação, se casem, olha aí. Criem filhos, sejam boas donas de casa, olha aí. Não olhe isso como algo ruim, minhas irmãs. Isso é honrado diante de Deus. Casem-se. E qual é o papel da mulher no lar? Criar filhos, boas donas de casa. Não, Wagner, não é isso que eu enxergo, não. Então tá bom. Seja influenciada por esse esquerdismo diabólico aí, feminista. Sejam boas donas de casa, criem filhos e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Satanás está de olho, andando ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Devemos resistir firmes na fé. E fé sem obras é morta. Amém? Aí ele continua. Pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Olha aí, ficaram tão ansiosas que se desviaram da fé, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, vocês socorrem elas. E não fique sobrecarregando a igreja, olha aí, para que esta possa socorrer as que verdadeiramente precisam, que são viúvas. Então, líderes, cuidado com aqueles aproveitadores ou aproveitadoras. Não ajude qualquer um nas igrejas. Oriente a produzir. Quem não trabalha, não come. Quem tem condições de trabalhar, tem que trabalhar. Amém? Continuando. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Eu já expliquei para os irmãos que os presbíteros são os bispos, são os anciãos, são os experimentados. É o cargo máximo nas igrejas. Acima dos 5 dons ministeriais, inclusive. Então, um presbítero ou um bispo, ele está acima dos 5 dons ministeriais. Eles presidem sobre a igreja e também sobre os 5 dons ministeriais. Está acima do apóstolo, acima do pastor, acima do mestre, acima do evangelista, acima do profeta. Ele está acima. Ele tem um cargo hierárquico acima deles. Eles supervisionam sobre toda a igreja, inclusive sobre os dons ministeriais. É importante compreender isso. Então devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Além disso, ainda tem que se afadigar no ensino da palavra. Amém, queridos? Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, um bispo, vamos supor que ele viva do ministério, ele merece duplos honorários. Ele merece ganhar um salário elevado. Não conforme está nessas igrejas aí de hoje em dia, né, quase todas elas, né, que tem condições, que paga 30 mil para um pastor, 40 mil, não precisa disso tudo, não. Agora, duplos honorários, ele precisa ser honrado acima. Por quê? Porque o cargo dele exige isso. Amém, queridos? Está na Bíblia, meus irmãos, eu estou lendo a Bíblia. Amém? Então, ele é merecedor de dobrados honorários. Amém? Ele merece ganhar um pouco acima para poder viver. Então, a igreja tem o dever de sustentar também quem vive do Evangelho, querido. Amém? Deus escolheu, sim, alguns para viverem do Evangelho. Ah, não, tem que trabalhar. Calma, depende. Depende. Se Deus chamou especificamente um irmão, né, um líder, para poder viver do Evangelho,
Deus vai sustentá-lo, mas a igreja ela tem que ver isso com bons olhos e sustentar, ajudar, porque não tem salário de fora, o salário depende dos irmãos. Amém, queridos? Não é errado ser sustentado pela igreja quem vive para pregar o evangelho, quem vive para poder administrar a igreja. Isso é bíblico, tá bom? Não, eu tenho escutado alguns irmãos falar, não, você tem que trabalhar, não tem que depender de ninguém. Vem aqui na Bíblia e me prova. Pode sim viver do evangelho. Se, obviamente, Deus de fato te comissionou para isso. Amém, queridos? Então não julgue pastores que vivem do salário das igrejas. Não julgue, porque está escrito aqui. E o bispo, ele merece duplos honorários. Ele merece ganhar até além do que ele precisa para viver. Então, se teu pastor, aqui não está falando de pastor, mas tudo bem, por causa das igrejas hoje que não tem esse entendimento ainda, o pastor está acima de todos, mas está errado. Mas tudo bem, ele é acima de todos, como se fosse o bispo, e ele vive do evangelho, e ele não está tendo uma boa condição, seria muito bom se os irmãos ajudassem esse pastor a ter uma condição melhor, porque ele é merecedor. Amém? Continuando. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Fiéis. Não é qualquer testemunha, não, porque a gente pode levantar falsas testemunhas. Mas se alguém for falar mal do pastor, falar alguma coisa contra ele, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Eu creio aqui, fiéis. Amém, queridos? Isso está escrito em Deuteronômio, está escrito na lei, tá bom? Isso continua valendo até hoje. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam, especificamente para os presbíteros. Então a liderança, eu posso incluir também aqui os 5 dons ministeriais, porque estão na liderança nas igrejas. Esses homens, se eles foram pegos em pecado, eles precisam ser repreendidos na presença de todos. Mas quando um irmão simples da igreja, que não tem ainda cargo de liderança, for surpreendido no pecado, ele não tem que ser repreendido na frente de todos. Chama ele no secreto, conversa com ele. Se ele te ouvir, beleza. Se não te ouvir, traz consigo outras 2 testemunhas. Se não ouvir, aí sim apresenta para a igreja, e se ele continuar não se arrependendo, expulse da igreja. Amém? Porque está contaminando o ambiente da igreja. Lembra de Acã? Acã, por causa dele, o povo não estava conseguindo cumprir seu propósito. Por causa dele, muitos soldados morreram na batalha. Então ele tinha que ser eliminado da comunidade, porque ele não se arrependeu de fato. Amém, meus irmãos? Então, exclusão da igreja também faz parte do ministério, para aqueles que estão vivendo em pecado e não se arrependem. E para ser repreendido na frente de todos, especificamente para a liderança. Não tem nem que chamar no canto, repreender na frente de todos. Não sei se os irmãos já viram, eu já vi alguns vídeos de líderes sendo mascarados ao vivo no púlpito. E isso é bíblico, pode fazer. Mas tem que ter testemunhas, fiéis, para que os demais temam. Olha só, né? Conjuro-te perante Deus, verso 21, e Cristo Jesus, Pai e Filho, são os únicos que compõem a divindade. Amém, queridos? O Espírito Santo, Wagner, é a manifestação dos 2. Amém? Não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho. Essa terceira pessoa não existe. Amém, meus irmãos? Então, conjuro-te perante o Pai, Cristo Jesus, e os anjos eleitos. Poxa, ele lembrou do Pai, lembrou de Jesus, lembrou dos anjos eleitos, mas não lembrou do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele faz muito isso nas suas cartas, né? Nas saudações. Ele sempre esquece do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, acho que ele fez muita injustiça com a terceira pessoa. Claro que não, meus irmãos. O Espírito Santo é algo que flui de Deus. Amém, meus irmãos? É o sopro de Deus, é o ruar de Deus. É a manifestação de Deus, é a maneira como ele se manifesta. É o Deus que é Espírito, que está presente em todas as partes. Amém? Então, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo por parcialidade, cumpre exatamente 100% do que foi orientado aqui, Timóteo. 100%. Não é só parcial, não. Olha só, meus irmãos. Nossos ajuntamentos têm que ler mais. Meus irmãos, tem que ter mais leitura da palavra.
os líderes têm que compreender essas verdades e não cumprir só parcial, mas cumprir tudo à risca. Meus irmãos, se nós fizermos um esforço, nós vamos aprender. Então por que as lideranças não aprendem? Está tão claro aqui, queridos, como se deve proceder na casa de Deus. Muito fácil de entender, não tem mistério. Mas por que não seguem os conselhos? O Espírito Santo deixou isso aqui registrado para nós, para que todos nós lêssemos instruções preciosas do apóstolo Paulo para Timóteo, como se deve proceder na casa de Deus. E a gente olha isso aqui, muitos só cumprem parcialmente. Aí ele continua: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos. Meu Deus, como tem acontecido isso nas igrejas. Lideranças sendo levantadas sem o dom. Muitos pastores são levantados, líderes, sem o dom, queridos. Eu falo pastores porque, infelizmente, a gente junta tudo e chama como pastor. Tudo é pastor, pastor, pastor. Não, queridos, tem mais outros 4, né? Tem profetas, tem apóstolos, tem mestres, tem evangelistas, mas nós só falamos pastores. Joga tudo num saco, tudo é pastor. Não, queridos. Tem o bispo, aí sim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, cada um tem um chamado, e quem chama é Jesus. É Jesus quem deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Amém, queridos? É Jesus quem chama. Amém? Agora, para ser supervisor das igrejas, bispo, isso depende da nossa vontade, porque aqui, olha só que interessante, no capítulo 3 de 1 Timóteo, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então eu posso aspirar a ser um bispo, mas eu tenho que seguir à risca todas as exigências para ser um bispo. Agora, para exercer os 5 dons ministeriais, não é porque eu quero, é Deus quem chama. Está vendo como há uma diferença dos 5 dons ministeriais e para o bispo, para o presbítero? Amém, queridos? Continuando, está acabando aqui o tempo. Então a ninguém imponhais a mão precipitadamente. Oh, meu Deus. Não se tornes cúmplice de pecados de outrem, ou seja, acobertando os pecados de outros. Você vê que ele peca e torna-se cúmplice. Não repreende, deixa para lá, faz vista grossa, ou não prega arrependimento para ele, não chama ele no canto. Está se tornando cúmplice. Se nós vemos alguma coisa errada e ficamos calados, nós somos cúmplices do pecado. Ah, vocês não devem falar contra falsos profetas? Como não? Vocês não devem falar contra as heresias? Como não? Se eu não falar contra as heresias que estão erradas, eu estou me tornando cúmplice com as heresias. Nós não combatemos as pessoas que estão falando heresias. Nós estamos combatendo a doutrina que elas estão ensinando. Amém? Ah, vamos orar. Vamos orar, meu irmão? Minha irmã, nós temos que sim fazer valer a palavra de Deus. Nós somos defensores do Evangelho. Amém? Porque se nós não repreendermos, não fizermos calar aquelas pessoas, outras vão ser influenciadas para o mal. E então, por poupar a vida de um falso profeta, se a gente pode dizer assim, um falso mestre, outras vidas serão prejudicadas. Quando nós calamos esses falsos profetas, outras vidas serão salvas. Amém, queridos? Amém. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha aí. Pureza, queridos. Isso é muito importante. Não continues, Timóteo, a beber somente água, mas um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Timóteo ele tinha problemas de saúde. E a gente não vê o apóstolo Paulo falando, mas você não deveria estar doente, porque Jesus já levou as suas enfermidades na cruz. Não, eu já expliquei aqui no canal que aquele texto de Isaías 53:4, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, também tem num contexto todo, levou nossos pecados. Nós pecamos ainda, não pecamos? Se nós pecamos ainda, é porque ele não levou definitivamente nos nossos dias ainda. E a mesma coisa com relação às enfermidades, ele não levou as nossas enfermidades para hoje. Isso aqui é um contexto profético. Cumprimento, queridos, na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aí sim, nunca mais pecaremos e nunca mais ficaremos doentes. Amém? Agora, com isso, então, eu não vou crer na cura? Claro que eu creio na cura. Eu creio que Deus pode me curar. Assim como eu creio que Deus pode me perdoar. Mas eu não tenho os pecados definitivamente perdoados. Eu não sou perfeito ainda.
nesse sentido. Aqueles que dizem que não pecam são mentirosos, então não posso mentir. Também não posso mentir dizendo que eu não preciso mais ficar doente porque Jesus já levou. Não, queridos. Cumprimento profético para a volta de Jesus. Amém? Tanto que o apóstolo Paulo ele orientou ele a tomar coisas medicinais, né? Não há nada de errado tomar remédio. Esse texto nos diz isso. Amém? Deus pode te curar miraculosamente, mas também Ele deu as condições da medicina para que nós possamos também ser curados. Amém? Importante o resultado final, ser curados. Amém? Deus ama curar. Mas aí dizer que você tem saúde perfeita, aí você está indo para o extremo. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só se manifestam mais tarde. Vai se manifestar, ainda que demore. Ah, eu estou pecando, nada acontece comigo. Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente, se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, se fizermos boas obras, vão também se evidenciar a nossa recompensa. E se não fizermos, Deus também vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Amém, queridos? Finalizamos aqui mais um capítulo de 1 Timóteo. Na próxima gravação, nós vamos encerrar a leitura dessa carta maravilhosa. Até lá! Que o Senhor nos abençoe.